Bom, as mães desempenham múltiplos papéis, né? Elas são nossas primeiras professoras, nossas protetoras, né? E muitas vezes a base da nossa estrutura emocional. Mas o que acontece quando ela se torna super protetora, né? Ou quando o incentivo para crescer é percebido como uma crítica? Recentemente, eu estava conversando com uma paciente, vamos chamar essa paciente de Ana. Ela veio a mim porque ela estava se sentindo muito angustiada com a relação dela com a mãe. E ela começou descrevendo a mãe dela como alguém que ela verdadeiramente ama, né? Mas que essa mãe também faz ela se sentir constantemente julgada e às vezes até sufocada. E a Ana explicou que a sua mãe sempre teve uma maneira muito particular de mostrar amor, né? Geralmente através de muitos conselhos e preocupações, né? Ela percebe que esses comportamentos vêm de um lugar realmente de cuidado, né? Mas isso frequentemente deixa pouco espaço, né, para ela tomar as próprias decisões ou para ela aprender com os próprios erros. A mãe quer poupar de tudo, ela super protege. O desafio para Ana era como ela poderia estabelecer limites, né, com a mãe dela, sem parecer ingrata ou desrespeitosa. Olha que graça, né? Então, desde pequena, a Ana sentia que a sua mãe tinha grandes expectativas para ela. Expectativas que, por vezes, pareciam até mais uma lista de demandas, sabe? Você vai ter que cumprir um script do que um suporte para o desenvolvimento pessoal dela, né? E essa percepção não é rara, né? E muitas vezes leva a sentimentos de inadequação, de frustração, né? E à medida que a Ana cresceu, essas expectativas elas se tornaram fontes de tensão, né? Particularmente quando ela começou a fazer as suas próprias escolhas de vida, né? Sem contar que a mãe vai se sentindo meio sem função, deixada de lado, né? Porque a filha cresceu e tem mãe que tem dificuldade para ver isso. Então nós passamos a explorar mais sobre como esse padrão de interação se desenvolveu ao longo dos anos, né? E a Ana lembrou de muitos momentos durante a sua adolescência, quando ela se sentia particularmente pressionada a seguir carreiras ou até hobbies que não eram do interesse dela, né? Mas que a mãe considerava os melhores ou os mais seguros. Essa pressão toda, né, não apenas criava tensão, né, ela ficava tensa, como também impactava na autoestima dela, né, porque ela não podia, ela não tinha mais certeza de nada de que fosse realmente dela. E eu perguntei a Ana sobre como ela se sentia nesses momentos, né, e ela compartilhou que muitas vezes ela se sentia frustrada, incapaz, né, ou menos capaz, como se as suas próprias escolhas e desejos não fossem válidos ou suficientemente bons. E isso é algo que a gente vê frequentemente em terapia familiar, onde o amor e o medo podem se manifestar de formas que inadvertidamente vão reprimir a individualidade e a autoexpressão do filho. Né? A gente acha que está abafando, mas a gente está atrapalhando, na verdade. Né? Então, a gente discutiu estratégias, né, para a Ana comunicar as suas necessidades e sentimentos para a mãe dela de uma forma clara, calma. Né? A comunicação eficaz ela pode incluir expressar a apreciação pelos cuidados da mãe dela, ao mesmo tempo em que explica como certos comportamentos da mãe fazem com que ela se sinta mal, inútil muitas vezes. E isso requer prática. E às vezes o apoio de um terapeuta para facilitar essas conversas iniciais é muito importante. E com o tempo e algumas sessões de terapia conjuntas, a Ana e a mãe começaram a entender melhor uma a outra, né? A mãe começou a perceber como as suas boas intenções poderiam às vezes sufocar ou limitar a filha. Isso ajudou ela a entender melhor o impacto das ações dela na vida da filha e permitiu que ela visse a adulta independente que a Ana tinha se tornado. Já a Ana aprendeu a se posicionar de uma forma mais firme e clara ao entender as raízes da superproteção da mãe. Ela começou a ver as suas ações sob uma ótica diferente. Isso não eliminou as dificuldades, mas ajudou a criar uma empatia, né? E assim menos discussões. E juntas, né, as duas, elas estão aprendendo a remodelar essa relação para que inclua mais respeito mútuo e espaço para crescimento pessoal, porque elas se amam. Esse tipo de tensão não é apenas sobre a dinâmica individual entre a Ana e a mãe, reflete um fenômeno mais amplo, gente.
né, onde as gerações lutam para equilibrar o respeito pelas tradições e os valores familiares com as necessidades e aspirações pessoais. A superproteção, por exemplo, né, muitas vezes ela se origina de um lugar de amor e medo, né? Amor pelo bem-estar do filho e medo que alguma coisa ruim aconteça com ele. Sem contar, gente, que a mãe da Ana tem sua própria história. Muitas mulheres, elas transmitem para suas filhas o que elas não tiveram. Elas dão em excesso aquilo que lhes faltou. Ou, em outros casos, né, elas dão menos do que deveriam justamente porque não tiveram e não sabem como demonstrar o amor, a preocupação. Se você se identifica com a história da Ana, eu gostaria que você soubesse que você não está sozinho. Muitas pessoas lutam com dinâmicas familiares muito parecidas com essa. Então é fundamental, né, reconhecer quando padrões de longa data podem estar precisando de uma nova abordagem. Vamos repaginar essa relação. Como psicóloga, eu vejo muitas famílias enfrentando essas questões. A chave para melhorar essas relações está muitas vezes na comunicação. É essencial abrir canais de diálogo, né, para você expressar sentimentos abertamente e sem julgamentos, né? Vamos falar o que dói, o que está machucando. Mas e quando o diálogo parece insuficiente? Né? Aí, nesses casos, pode ser útil buscar a orientação de um terapeuta. A terapia pode oferecer um espaço seguro para explorar esses sentimentos complicados e desenvolver estratégias para lidar com eles de uma maneira saudável. Você não vai mudar o outro, né? Mas você pode entender a si mesmo e aprender a gerenciar suas próprias reações e expectativas. As relações familiares, elas são complexas, elas são repletas de nuances, cada um tem uma história, uma vivência, uma expectativa, tem suas frustrações, seus sonhos, mas com a abordagem certa, elas podem ser transformadas. Eu espero que a jornada da Ana inspire você a tomar passos positivos na sua própria vida. Você tem que se lembrar, né, que mudar a dinâmica em qualquer relacionamento, especialmente os familiares, leva tempo e demanda esforço, né? Mas cada pequeno passinho em direção a uma comunicação mais aberta e respeitosa, né, é um passo em direção a uma relação mais saudável e muito mais gratificante. Então, olha, gente, obrigada por assistirem e por se envolverem nessa conversa importante. Por último, eu gostaria de dizer que a mudança é possível, né? E você tem o poder de moldar as suas relações para melhor, sempre para melhor, tá bom? Gente, muito obrigada por ficarem aqui com a gente nesse vídeo. Eu vejo vocês no próximo e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Beijo, gente, até mais!